Meu nome é Matheus, eu sou um dos mediadores aqui do Parque Histórico de Carambeio e hoje a gente vai conhecer um pouco da história de uma das brincadeiras de maior sucesso nos dias de hoje, o videogame. Ao contrário do que se pode pensar, a história do videogame é bastante antiga, sendo anterior até mesmo à popularização e venda em massa dos computadores. Mas por que falar de videogame dentro do museu? Para responder essa pergunta, nós temos que entender que o museu nos dias de hoje é muito diferente do que ele foi há anos atrás. Ao contrário do que era proposto, o museu não é um lugar feito apenas para mostrar itens antigos ou coisas consideradas como velhas. Ele deve, principalmente, dialogar com diversas questões e necessidades da sociedade hoje em dia. Isso significa que o museu deve estar em constante diálogo com o público, seja esse público composto por crianças ou adultos. Outro elemento interessante de pensar é a própria evolução tecnológica na cidade de Carambeio. Essa evolução tecnológica aconteceu em meados dos anos 70. É uma temporalidade muito importante para a modernização da cidade e também para a própria utilização de novas tecnologias. Um exemplo disso é a implantação do sistema DDD de telefonia em Carambeio, na década de 1970. Além disso, o desenvolvimento econômico da região foi alavancado pela Cooperativa Central de Laticínios, o que possibilitou uma maior oportunidade para todas as pessoas comprarem eletrodomésticos. É justamente pensando nisso que nós vamos trabalhar com o videogame, pois é um elemento bastante presente no cotidiano e que pode ser, assim como praticamente tudo, analisado a partir dos olhares da história. A história dos videogames, como muitos conhecem, começa com a criação de um jogo chamado Space War, em fevereiro de 1962. O jogo foi criado por alguns amigos pertencentes ao MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. No jogo, o jogador controla uma nave simulando uma batalha espacial. É interessante notar que o jogo era realmente limitado se comparado aos dias de hoje, mas na época em que foi lançado, foi um grande avanço. Os próprios computadores não eram nada como nós conhecemos hoje. O DEC PDP-1, por exemplo, foi um computador usado para a criação do Space War, e ele era tão grande que ocupava uma mesa inteira. Mas alguns historiadores e pesquisadores não acreditam que Space War tenha sido o primeiro jogo de todos os tempos, Isso porque alguns anos antes, em 1950 no Canadá, um engenheiro chamado Joseph Cates criou um jogo que simulava uma partida de jogo da velha. O jogo foi intitulado Bertie the Brain, ou em português, Bertie o Cérebro, em que a pessoa escolhia o nível de dificuldade e jogava uma partida contra esse mesmo computador. Além desse, no ano de 1958, um físico chamado Willy Higginbotham, um dos criadores da bomba atômica, desenvolveu um jogo de tênis bastante simples, que foi exposto para visitantes no laboratório militar em que trabalhava. O jogo ficou conhecido como Tennis for Two, ou Tênis para Dois, e que consistia em jogadores disputando uma partida de tênis um contra o outro. É interessante notar que nesse momento o videogame não era visto como um potencial econômico. Um dos fatores disso era justamente as máquinas. Elas eram grandes demais para serem montadas e remontadas, além de que todos esses jogos foram criados como formas de explorar novas tecnologias e potencialidades dos computadores. Mas essa questão comercial só vai começar a ser explorada a partir da criação do primeiro videogame que conseguia rodar jogos na televisão. Quem fez isso foi um alemão chamado Ralph Baer, em 1968, e o nome que ele deu para o aparelho foi Brown Box, ou caixa marrom em português. O lançamento do aparelho foi tão significativo que Ralph hoje é conhecido como o pai do videogame. É justamente a partir dos anos 70 que aparecem os primeiros videogames que seriam comercializados em grande escala. E esses mesmos videogames marcaram toda uma época. O Odyssey, da empresa Magnavox, lançado em 72, além do Atari 2600, lançado em 78 nos Estados Unidos e que vai chegar no Brasil em 1983. A partir disso, os consoles e jogos iriam se modernizar cada vez mais. Uma dessas grandes evoluções foi justamente novas tecnologias usadas na programação dos jogos, além do mercado consumidor estar crescendo, fazendo com que mais empresas estivessem interessadas em criar seu próprio videogame. É nesse momento, por exemplo, que as gigantes Sega e Nintendo começam a disputar espaço. A Sega com o Mega Drive em 1988 e a Nintendo com o Super NES em 1990. Ambos carregando jogos de peso e que são conhecidos até hoje, como é o caso do Sonic e do Mario. A
Apesar da Nintendo ainda fazer sucesso, principalmente com o lançamento do Nintendo 64 em 96 no Japão, não foi suficiente para parar o crescimento de uma nova concorrente, a Sony, que havia lançado o PlayStation em 1994, tendo fator determinante para isso sua enorme biblioteca de jogos, o que fez com que o console batesse a marca de 100 milhões de consoles vendidos. Essa popularidade da Sony foi tão grande que no ano de 2000 foi anunciado o PlayStation 2, um videogame que ainda é lembrado por muitas pessoas e que com certeza marcou uma geração. Ele conquistou 155,1 milhões de consoles vendidos, o que fez com que se tornasse o videogame mais vendido de todos os tempos. Neste momento, outros consoles ainda tiveram relevância, como é o caso do GameCube, da Nintendo, e o Xbox, novidade da Microsoft. Vale notar que são essas três empresas que ainda estão no topo de vendas, principalmente por continuarem produzindo novos consoles e trazendo novidades, sendo os mais recentes o Nintendo Switch, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Dessa forma, podemos perceber que o videogame continua evoluindo e mudando, fazendo parte do dia a dia das pessoas mais do que nunca esteve. Hoje os jogos não são feitos apenas para um grupo seleto de pessoas, muito pelo contrário, eles são cada vez mais próximos do nosso dia a dia e em diversos dispositivos, como os celulares e os tablets. Dessa forma, o vídeo termina por aqui. Acompanhe nas redes sociais do museu para outras publicações da Semana das Crianças. Valeu!